Então, boa noite, amigos, irmãos fraternos, juntos novamente no nosso Evangelho da Femel. E vamos começar com a mensagem do livro Fonte Viva, uma mensagem de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus 7,16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção, assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que consegue realmente a verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Meus queridos amigos, vamos agora então nos preparando para a nossa prece. Querido Mestre Jesus, que a tua paz alcance os nossos corações e que os bondosos amigos espirituais estejam conosco neste Evangelho, nos fortalecendo e nos encorajando sempre a seguir em frente. Que a tua luz, Mestre Divino, ilumine os nossos caminhos, que o teu amor nos sustente em nossa jornada aqui, que a tua paz esteja sempre em nossos corações e conduza os nossos passos. Que a tua bênção em tudo, Senhor, em tudo, nos resguarde e nos fortaleça. E assim, Mestre querido, em teu nome, com a tua proteção e o teu amparo, iniciamos o nosso Evangelho de hoje. Se conosco, hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, hoje teremos a explanação do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Seres Perfeitos, e a nossa irmã Alessandra fará a leitura de um pequeno trecho. Por favor, Alessandra. É o item 3 do capítulo que a mamãe falou, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos,
pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à vontade de Deus. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o mal, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros, antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Com a palavra agora, nosso querido irmão Davi. Boa noite a todos. Agradecido aí pelo convite, retornando aí a participar do trabalho, né, do comentário do Evangelho também, agora às quintas com vocês. Esse trecho do item 3 do capítulo 17, características do homem de bem, é uma compilação de Allan Kardec sobre o comportamento, o pensamento e os sentimentos necessários, recolhido de todas as comunicações, de todas as respostas lá no Livro dos Espíritos, no livro A Gênese, e das comunicações obtidas, e que muitas delas transcritas aqui, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, em outras obras, como em obras póstumas, na Revista Espírita. E nesse capítulo, Kardec traz essa questão que é muito importante nós analisarmos, nós estudarmos, nós compreendermos, mas que é das mais difíceis. Porque a tradução do Evangelho de Jesus no sermão, transcrito por Mateus, que está ali no início, eu vou me dar aqui o direito, vocês me dão licença de fazer essa referência lá, que é muito importante. Ele termina assim: sede vós, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Olha que afirmação assim, como ela está ao pé da letra aqui para nós, ela é assustadora.
né? E Cristo provocava, Jesus provocava a gente, os apóstolos, os ouvintes ali dos seus sermões com frases de efeito dessa forma. Como noutra feita que disse, sois deuses, brilhe vossa luz, e agora diz, sede perfeito como perfeito é Deus. Então, eu tinha lido isso aqui, até para umas referências, no caso que nós estamos estudando na quarta-feira, que é com relação à nossa compreensão e à nossa sensação, nosso sentimento com relação a Deus. Inclusive as características, né, ou os atributos perfeitos de Deus. E aí Jesus nos diz, sede perfeito como perfeito é o Pai Celeste. Isso é assustador para a gente fala assim, bom, você está brincando, né? Não é para agora. Tipo assim, a gente vai ler um monte de coisa e vai dizer assim dessa parte, bom, isso aqui não é para já, isso aqui não dá. Num primeiro momento. É isso que a gente sente quando vê essa frase. Só que se a gente vai analisar esse verso do Evangelho de Mateus, esses versos aqui, que é na realidade 44, 46, 48 aqui transcrito, ele começa assim, amai os vossos inimigos, que é um assunto já de um outro capítulo. Mas que inimigos são esses? Vamos contextualizar isso lá na época. Jesus, então, colocou aqui não só inimigos, ele colocou de uma maneira geral, mas depois ele vai desfiando isso e falando o seguinte, olha, se vocês fizerem só amar aquele que vos ama, que recompensa terei? Os publicanos fazem os mesmos. Então ele já começa, um dos inimigos são os publicanos. Aí depois ele diz, e se saudade senão os seus irmãos? Os pagãos não fazem os mesmos? Quem são os pagãos? Os pagãos eram os estrangeiros que não tinham a crença no Deus único, no Yahvé, no Deus dos hebreus. Então ele vai colocando, então a gente vê que essa contextualização que Jesus faz, ela não é assim, para você, indivíduo, espírito, ele traz para o grupo todo uma conotação de inimigos no sentido coletivo. Quem são os inimigos? É o publicano lá que cobrava o imposto para dos judeus, dos israelitas lá, para os romanos, que eram o povo que estava ali praticamente escravizando, né, o povo hebreu, o povo judeu. E o outro eram os pagãos, aquelas pessoas, os estrangeiros, né? Então ele sempre puxa essa conotação social e coletiva para as suas narrativas, para as suas histórias, como fez com relação à parábola do bom samaritano, falando do pessoal lá de Samaria, que era aquele pessoal que era malquisto ali pela sociedade, que era mal visto, que era a ralé, né? Então, ele coloca de uma maneira social. Isso é muito importante que a gente comece a observar. E Kardec nos traduz isso depois, dizendo o seguinte, é muito importante. Olha, como é que é para nós sermos perfeitos? A perfeição é um atributo de Deus, a perfeição absoluta. Mas quando nós melhoramos e deixamos de ter alguma coisa na qual nós somos muito imperfeitos, é um ganho, é uma aproximação desse atributo de Deus. Então ele usa isso como se fosse, olha, compara com os atributos de Deus, quer aproximar-se de Deus, não fala que Deus é o onibenevolente, né, que a gente falou. Então, qual é o atributo? O que é o homem? Por que ele fala o homem de bem? Então, olha só, bem nos leva o quê? O extremo bem é benevolência, né? O pensar, o agir constantemente no bem é a benevolência. Olha, ser benevolente é um atributo divino. A partir do momento que eu sou, entre aspas, como a gente costuma dizer hoje, do bem, mas do bem o quê? Em constantemente, né? Porque a gente faz isso? Não constantemente, sou firme nesse propósito o tempo todo, em todas as ações, todos os pensamentos, todos os sentimentos. Não. Às vezes a gente pensa
o mal. A gente deseja, às vezes, alguma coisa de ruim. Às vezes a gente age, às vezes nem você quer, nem tem consciência de que quer, mas você age de forma tal. Então, é muito interessante isso, porque nós temos um dirigente espiritual da nossa casa que nos trouxe uma frase muito interessante uma vez, e eu sempre que posso repito. Ele diz o seguinte: a condição essencial do ser espírita, que é uma situação que Kardec analisa depois no item seguinte, nesse mesmo capítulo, que é o bom espírita. Ele diz o seguinte: é o desejo, a vontade incondicional do bem. Olha que bonito. É justamente isso que busca aqui. O que é ser o homem de bem? O homem no sentido, obviamente, nós estamos falando do gênero humano, não, né? Não da espécie humana, né? E não do homem masculino. Nós estamos falando do ser humano, claro. O que é esse homem de bem? Aí Kardec coloca essas condições aqui. Tem algumas delas, então nós vamos olhar. Tem algumas delas que são básicas, que são da sua condição de formação espiritual. Então ele começa lá com a fé em Deus, a confiança. Tem fé em Deus? Tenha confiança em Deus? Tenha fé no futuro? Se tem fé em Deus, tem fé no futuro, na imortalidade. Tem pelo menos algum conhecimento ou a crença dessa imortalidade. Portanto, sabe que a vida material é passageira e que está sujeita a provas, a expiações. E, por conta dessa confiança em Deus e do saber-se eterno, confiança na vida eterna, no reino de Deus, como Jesus falava, vamos usar esses termos, não é materialista. Isso, na minha visão, resume essa condição fundamental. Mas isso basta? Aí depois ele vem tecendo uma cartilha de comportamentos. Olha que interessante. Onde que tudo deriva dessas condições. Olha, se o homem tem fé em Deus, tem confiança na divindade, Jesus, pode ser num outro, não importa, nós vamos falar isso depois aqui, porque ali embaixo está numa dessas condições aqui, tá? Mas tem fé em Deus, vamos colocar dessa forma, genericamente, Mais uma vez, estou repetindo. Portanto, sabe-se, ou pelo menos tem a crença de que se é eterno, na vida espiritual, no reino de Deus, que o meu reino não é desse mundo, toda aquela coisa. Portanto, tem algum conhecimento, ou pelo menos a crença e a fé, de que as provas e expiações da vida são acompanhadas por Deus, são permitidas por Deus, e está dentro do seu preceito de justiça, de benevolência, de necessidade do ser humano. E por isso não é materialista. Estou repetindo. Então, dessas decorre todo o comportamento que Kardec coloca frase a frase nesse texto, nesse item, nessa cartilha do bem agir, do bem pensar, do bem sentir. Então, eu acho que aí já fica claro. A gente vai trazendo lá. Olha só, ele questiona a sua consciência sobre os seus atos. O homem de bem, então, a partir daquela base que nós comentamos, o que ele vai fazer? Ele não vive para se justificar nos seus defeitos e apontar os dos outros, mas ele sabe que vê nos outros comportamentos, sim, às vezes errados, difíceis, equivocados, que ele também pode ter, ou aqueles ou outros que não percebem. Então, a indulgência para com os outros e o questionamento sobre si próprio. Sabe o que acontece muito com as pessoas com relação aos seus filhos, seus familiares,
esposo, esposa, fala assim, será que eu agi direito? Será que não, eu podia ter feito algo mais? Eu acho que eu fui muito duro, muito duro. A mãe, né? Mãe faz muito isso. Eu acho que eu fui muito dura com ele, né? Até porque ontem eu comentei que Freud culpa sempre a mãe, né? Sempre a mãe que é a culpada, por causa dos problemas das pessoas. Então, mas o que a gente vê muito é mãe assim, né? Que fala assim, será que eu não fui, né? O pai, né? Quando tem alguma coisa errada na vida do filho, onde que foi que eu errei? Essa frase é famosa até. Então, por exemplo, conosco, então, nem se fala. Antes, muitas vezes, de pensar numa coisa que fez errado, quando é apontado, quando é questionado, não, mas eu não estou, né? Não, eu fiz isso porque não sei. Primeiro é de justificar-se, de nem olhar para o seu erro. Então, essa é uma das coisas que é possível, que é necessário, que é urgente e que está ali. Se não, a crença em Deus, a crença na vida eterna, eu não sou material, não está funcionando. É necessário isso, muito necessário. Tem alguns itens aqui que eu vou pegar. A generosidade decorre do quê? Vamos lá, se a pessoa tem fé no futuro, não é materialista no sentido de achar que a vida é só a vida material, mas isso decorre no nosso comportamento de não ser materialista, também no sentido mais extenso, né, mais lato sensu dessa expressão, que é aquele de não valorizar mais as coisas em detrimento das pessoas, dos seres. A gente fala pessoas, mas em detrimento da vida, da harmonia da vida, dos seres, né? Esses dias eu falei as pessoas, e a sorte que numa palestra eu usei a expressão indivíduos, né? E aí a pessoa falou assim, mas não é só as pessoas, também os animais, não sei o quê, né? Defensora dos animais. Eu disse, mas indivíduos, são os animais também, quer dizer, os indivíduos todos, né? Então tem até isso. A vida, a convivência, a harmonia da vida ao seu redor é muito mais importante no sentido espiritualizado, no sentido da convivência espiritual, psíquica, do que as coisas em si. Então, isso é o que as pessoas colocam acima, que decorre da fé, da confiança em Deus, da confiança no futuro. Então, se não, nós estamos fazendo o quê? Se a pessoa que não é assim, a gente vê pessoas que tentam ser assim, que melhoram, que você vê a jornada, né? E é isso que se busca. Porque o indivíduo, a pessoa que não está nem aí para ele, falar assim, ser de perfeito. O que é isso? Isso não é muito distante, não é para agora. E aí, não, eu sou um cristão, sou, né, seja de que religião for, eu tenho fé em Deus, eu não sou materialista. Mas não faz isso, não age assim. Ele está sendo, como eu disse ontem, né, aquele religioso, não vou falar religião, não vou falar rótulo aqui, mas está sendo aquele religioso que participa de atividades e depois diz assim, fiz minha obrigação, né? Ou então aquele dizendo, não, eu vou fazer porque tem que fazer, porque isso aqui é o certo, esse grupo aqui, então aqui eu estou sendo o povo de Deus, né? Que depois Jesus vai voltar, vai buscar o povo que está nesse grupo aqui, e os outros é o inimigo, não é o povo de Deus. Eu estou tendo o mesmo comportamento repetido dos últimos milhares de anos. Eu não estou mudando em nada. Eu não estou melhorando em nada. Então, e tem várias outras situações. Como, por exemplo, ele coloca ali, não faz distinção de raça, de credo. Olha só, ele diz aqui que o homem de bem é o espírita? É o cristão? Não. É quem? É quem age assim no seu meio e para com o seu próximo, com esses sentimentos e com essas atitudes. Olha só. Tá? Então, ser uma pessoa de bem,
do ponto de vista aqui da doutrina espírita, o ser espiritual para o bem, não é o espírita, o cristão, simplesmente. E Cristo chamou atenção disso aos seus discípulos, inclusive, quando diziam, qual de nós que vai sentar na sua direita, lá no trono, no reino dos céus, né? Porque tinha essa visão natural deles. Ele disse, olha, vocês continuam assim, que muitos vão vir, né? Daí contou aquela parábola lá, o reino dos céus é semelhante àquela festa, né? Que o rei preparou, e vão vir muita gente do norte, do sul, do oriente, do ocidente, do setentrião e do meio-dia, e todos vão entrar na festa e vocês vão ficar de fora. Toma cuidado. Aí ele até usa uma expressão assim, muitas meretrizes, as meretrizes entrarão no reino dos céus primeiro que vós. Por quê? Porque não é onde está, é o que está. É como está sentindo, como está vivendo, como está fazendo, como está cuidando do próximo. Do bem, na sua expressão mais abrangente, né? É o desejo, é o pensamento, é as palavras, é a ação no bem. Então, isso é muito interessante porque tira de nós um pouco, tem mais algumas coisas aqui, a respeito de não alimentar ódio ou vingança, tudo decorrente daquelas características. São ações concernentes, são ações que estão de acordo com aqueles princípios. Se nós dissermos, sou espírita, vou falar de nós um pouquinho agora, que nós não vamos falar lá do bom espírita, que é do outro item, mas está ali para ler também, depois. Sou espírita. Tenho confiança em Deus. Sei o meu futuro espiritual eterno. Epa! Então, o que justifica ódio, vingança, só ficar bisbilhotando o defeito do outro e tentar esconder o seu? Não tem como. É completamente contraditório. Então, vamos deixar de fora aquela visão, aquela impressão primeira sobre essa expressão de Jesus, sede perfeito como perfeito é o Pai Celeste, e vamos absorver o que ele efetivamente disse. Ora, então eu vou virar a cara para o outro porque não é da minha raça. Então eu não vou cumprimentar, ou eu não vou considerar, respeitar, né? Porque tem um outro capítulo que fala a respeito do amar, né? Quando fala do amar dos inimigos, que ele é atenuado, ele tem que começar de alguma forma, pela aceitação, pelo respeito, né? Pela consideração, e vai aumentando isso. Porque se a gente for dizer o seguinte, não, eu tenho que ser perfeito já, eu falo, tchau, não sou, acabou, não vou conseguir, não vai dar. Esse papo não é para mim. Agora, quando eu digo o seguinte, olha, primeira coisa, você é uma pessoa de bem. Tem essas características espirituais aqui que a gente colocou, a fé, a crença ou o conhecimento a respeito dessa parte? Tem. E as suas ações, os pensamentos, o sentimento para com o próximo, está de acordo? Então, isso aqui, gente, o que eu queria colocar, em resumo, isso é uma cartilha que diz o seguinte, o caminho da benevolência, ele não é 8 ou 80, ou ele não é 100% ou é 0. Né? Então, é isso que é importante. Mais adiante, num outro texto, Kardec nos diz o seguinte, conhece-se o bom espírita pelo esforço que ele faz para melhorar-se a cada dia. Nós não estamos aqui para competirmos, nem para sermos melhor que o outro.
Nós estamos aqui para, com a bênção da companhia dos outros, do próximo, da família, dos amigos, da sociedade, do trabalho, do grupo religioso, do grupo filosófico que participe, nós possamos ser um pouco melhores do que fomos até ontem, do que quando viemos para essa experiência. E isso nós podemos. Isso é factível. Isso é perfeitamente sustentável, vamos dizer assim, né, para usar uma palavra que está na moda. Necessário, urgente. E não é assustador. É conciliador entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós podemos fazer, agir, pensar com o nosso meio, com o nosso próximo. Então, eu recomendo, né, o texto que a Alessandra nos leu, mas desde o início lá, dá uma olhadinha nesses versos transcritos aqui do Evangelho de Mateus e depois nesse homem de bem. Você vai dizer o seguinte, inclusive quando ele diz, olha, e Kardec fez questão de colocar isso, né? Porque ele não colocou nada de doutrina espírita aqui, e ele colocou assim, não faz distinção de raça, de crença, né? Nós não estamos aqui para dizer que ser espírita é que é ser bom. É bom ser espírita, inclusive para aprender a ser bom. Né? Obrigado pela oportunidade da reflexão junto com vocês. Beijo a todos. Obrigado. Nós é que agradecemos, Davi, pela sua linda explicação aí, e que possamos, né, a cada dia nos esforçar a seguir aí essa cartilha, né, para sermos homens de bem. Eu convido agora a Miriam para fazer a prece final. Vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecer por estarmos mais uma vez aqui unidos, esse grupo maravilhoso no estudo do Evangelho, sempre ajudando uns aos outros no nosso desenvolvimento espiritual, moral. Peço que o amor e a harmonia e a confraternização esteja sempre conosco. Que peço aos mentores espirituais que estejam sempre conosco, nas nossas escolhas do dia a dia, que nos ajude a vencer qualquer obstáculo que a vida nos apresentar, que possamos estar sempre no caminho do amor e da paz. Peço também aos mentores que ajudem as pessoas que estão passando por momentos difíceis agora, com essa doença que está atingindo o mundo todo, que as pessoas que estão em hospitais, que os mentores possam trazer para eles um pouco de conforto, um pouco de luz, um pouco de amor. E que possa trazer a nós também, em nosso dia a dia, muita paz, muito amor e muita serenidade. Que assim seja. Obrigada, Miriam. Obrigada a todos pela presença novamente aqui. E espero vocês quinta-feira para o nosso encontro de sempre. E não esqueçam que nós temos o estudo também na quarta. Serão todos muito bem-vindos. Fiquem com Deus.